Aqui, o Richard mandou um textão. Vamos ler aqui. Sobre o golpe Gear Second do Luffy, você falou que ele tira o golpe do nada. Porém, sei lá. Eu só queria dizer que o golpe Gear Second funciona com o Luffy bombardeando o corpo, acelerando o sangue e tal. Ok. Mas isso é uma justificativa da história, e eu nunca questionei isso. Eu nunca questionei nem o funcionamento do bastão tático da Nami, que não faz o mínimo de sentido. Porque isso são coisas da história, não da narrativa. Mas beleza. Só que no vídeo você falou como se tivesse que ter um treinamento para que ele alcançasse aquilo. Não. Eu falei que no vídeo muitas pessoas usam o argumento de que treinamento acontece fora da tela de One Piece. E nem todo golpe exige treinamento. Só que esse argumento é inerentemente falho. Porque vamos dizer que o treinamento seja importante. Se esse ponto é importante narrativamente, ele tem que acontecer dentro da cena, pronto, acabou. Pode ser um treinamento, pode ser uma conversa, pode ser uma revelação, pode ser uma doença. Tudo que é importante para uma história tem que acontecer fora da tela. E tudo que está na tela tem que ser importante para a história. Aí a gente vem pro princípio da arma de Chekhov. Então, continuando aqui. Porém, só queria dizer que, tipo, eu vejo mais como uma técnica criativa mesmo do Luffy, kkk. Que ele pensou e pronto. Que nem todos os golpes dele normais. Então. Dentro do mundo, como esse golpe funciona, como eu falei, ótimo, parabéns, maravilha, não tem nenhum problema com isso. O negócio é que, olha só, olha como que narrativa é um negócio super complexo e ninguém dá a moral que deve. Não ninguém, né, mas boa parte das pessoas. Como eu falei no início da live, elementos narrativos estão conectados em uma teia. E dentro da história, existem vários elementos ultra importantes pra gente levar em consideração. Olha o momento que o Luffy tá ali com o Blueno. Aquele é um momento onde, a gente pode transformar isso em uma jornada do herói. O Blueno, nesse momento, tá sendo o guardião do limiar, que é um arquétipo de histórias que você vai encontrar falando sobre isso no livro Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. Eu sempre confundo entre Vlogger e Vogler. Você vai encontrar ele falando sobre o Guardião do Limiar. O que o Guardião do Limiar faz? O Guardião do Limiar é a primeira barreira para o herói sair do mundo normal para o mundo especial, para o mundo sobrenatural. O mundo normal e sobrenatural não precisam ser literalmente mundos diferentes. Eles podem ser metáforas. Então, e não precisa ser, não é uma história inteira que é a jornada do herói. Quando você vai olhar, você pode usar esse arcabouço, né, essa abstração de como uma história funciona para segmentos menores de uma história. Então, quando você olha aquele momento, o Blueno está sendo um guardião do limiar entre o mundo normal, que é a entrada de Enies Lobby, e o mundo especial, que é o castelo de Enies Lobby, que é o local importante. Ele literalmente é um guardião, tanto é que ele se apresenta ali para não deixar o Luffy passar. Isso tem muita importância, porque lembrando que tem vários guardiões do limiar, tá, galera? Existem vários níveis de guardião do limiar, cada momento da história tem um guardião do limiar diferente ou não, enfim, varia. Mas o Blueno tá ali como guardião do limiar em um momento onde o herói, o Luffy, vai pisar no mundo espiritual, no mundo especial, que é dentro do castelo de Enies Lobby. Então a gente tem um momento iconicamente muito importante para a narrativa. E quanto maior a importância de um momento narrativo, mais ele tem que ser trabalhado para entregar a melhor experiência possível para o leitor. Claro, pessoas diferentes vão ter requisitos e medidas diferentes para aproveitar algo. Mas como no canal a gente tenta sempre aprender o máximo possível com a história dos mestres, a gente compara isso com o ideal do mundo da escrita, que nunca vai ser alcançado, e a partir daí entende por que um mestre toma uma decisão de sacrificar algo na frente de outra coisa. Enfim, por aí vai. Então, quando o Luffy aparece ali com o Gear Second, que não existe nenhuma preparação, não tem a Gatling Gun com o cara na Frank Family, não sai fumaça, ele não fica com rubor. No anime eles mudaram a entonação da cor da pele dele pra ficar levemente saturado, enfim, mas tudo isso não importa pra gente, porque a gente tá falando do mangá,
E, de qualquer maneira, como eu estava falando, certos momentos exigem preparações mais poderosas ou menos poderosas, mais importantes ou menos importantes. Então, a gente já tem um momento icônico metafórico muito forte. E isso se relaciona com o ritmo da história, certo? Com o destino da história, porque se o Luffy não ganha ali, a história não se desenvolve. É um momento altamente importante para a continuação da narrativa e para a trama. Ele é o primeiro X1 que o Luffy vai dar contra um membro da CP9 depois de Water 7 e com os high stakes, total high stakes ali. Não, ele não tá em nenhuma desvantagem, igual ele teve em Water 7, não tem vários contra um, é um contra um. E durante a história, o Luffy tá sempre perdendo pro Blueno. Quando o Blueno usa a Dorodoro no Mi, o Luffy perde. E ele só consegue ganhar porque ele só desvia das Dorodoro no Mi usando a Gear Second, quebrando o Tekai com a Gear Second e usando o Soro com a Gear Second. Então, quando você começa a parar pra relacionar todos esses elementos no meio da história, você começa a ter uma sensibilidade para transmitir a informação da melhor maneira possível. Tanto é verdade sobre isso que existem, não sou só eu que não gosto da apresentação do Gear Second. Um monte de pessoas não gosta da apresentação do Gear Second. Inclusive, várias pessoas concordam nos comentários, outras discordam, mas se tem essa divisão na própria fanbase, significa que houve algo que ficou em aberto e deixou várias interpretações positivas e negativas desse elemento da história. E, idealmente, é legal que isso aconteça, mas para assuntos filosóficos, né, e metafóricos, não para um elemento mais sólido de uma história. Entende? Então, eu vou elaborar mais isso no meu vídeo da parte 2. Inclusive, eu vou falar sobre o Gear Third. O Gear Third é muito bem apresentado. Então, galera, é óbvio que o Oda sabe fazer o que ele está fazendo. Os erros que um autor comete, esses grandes mestres, são erros, na maior parte do tempo, pensados. O autor fala, eu não vou conseguir fazer isso do melhor jeito possível por causa de XYZ. Prazo, criatividade, problema nas costas, tô cansado, o ritmo não vai dar, me botei numa armadilha, e aí ele vai lá e faz o que tem que fazer para sair da melhor maneira possível. Então, o Gear Third ele é apresentado durante a luta do Gear Second. O Gear Second é sacrificado pro Gear Third ser apresentado. Por quê? Porque narrativamente o Gear Third tem a mesma função do Gear Second, né? Ele vai mudar a luta, ele vai ser a solução para uma luta, né? Só que o Gear Third é a solução mais importante, porque é contra o Luffy, ou Lucy, sei lá como vocês pronunciam. Então, quando o Luffy derrota o Blueno, mas não percebe e bota o dedinho na boca para usar o Gear Third, pronto, começou a apresentação boa do Gear Third aí. Depois, quando o Luffy quebra a parede e a gente não vê o Gear Third, mas vê o Luffy rebaixado, continuou a apresentação do Gear Third aí. Você apresentou que era uma técnica poderosa, último recurso, e depois você apresentou o poder destrutivo dela, quebrando a parede. Então, no meu vídeo da parte 2, eu vou ou 3, não lembro, a parte 2 mesmo, eu vou me aprofundar sobre isso. Então eu espero que você tenha conseguido entender, o Drichard, por que, do ponto de vista da escrita, que a gente comenta no canal, esse elemento da apresentação dele foi ruim, objetivamente falando, dentro dos parâmetros que a gente escolheu, tá? Existem vários parâmetros. Os parâmetros que eu escolhi pro canal me fazem ir para essa análise. Quer dizer que ela é absoluta? Não. Pode clipar sim. Quer dizer que ela tá 100% certa? Não. Mas é aqui os parâmetros que eu escolhi e a análise que eu fiz. Até o momento nos comentários, eu não encontrei um argumento que vá contra o que eu falei de maneira técnica. Normalmente são argumentos que usam a história para justificar a narrativa. E isso, inclusive, foi o motivo do vídeo do canal secundário, que quem não tiver inscrito se inscreve, dá a exclamação YouTube que vai aparecer, que é esse vídeo aqui. O que fãs erram ao tentar defender a obra, a diferença de história e narrativa. Eu não vou repetir o que tá no vídeo, porque já tá no vídeo, mas eu recomendo você ir lá, porque eu não falei aqui
sobre toda a diferença do que rola da entre história e narrativa. E por que que falar, o Gear Second funciona da maneira X não é válido. Eu acho que eu vou diminuir isso aqui, ó, é melhor diminuir. E por que falar que o Gear Second funciona da maneira X não é válido? E por que falar que, mas ele aprendeu copiando o soro, ele aprendeu em Water 7 lutando contra a CP9, o Luffy é muito criativo, ele aprendeu olhando a locomotiva, ele aprendeu lutando contra o Aokiji. É tão... as pessoas... o simples fato de haver essa quantidade enorme de justificativas pro Luffy aprender o golpe, eu acho que já fica bem na cara que foi um ponto na história que deixou tão em aberto que várias pessoas criam justificativas mentais pra justificar as coisas. E quando você tem que criar uma justificativa mental que não tá na história pra você justificar o que acontece, você tem ali um ponto na história que não foi tão bem apresentado. Não que a técnica não faça sentido. Sentido é a última coisa que eu espero de One Piece. Eu nunca questionei o golpe da Nami, a mega ultra resistência do Usopp, o Sanji tirar fogo da perna. Tipo, essas coisas eu não ligo. Tipo, o fantasma aparecer atrás do Zoro. Eu não questionei o fantasma, eu questionei, caramba, um golpe poderoso vai ser apresentado no futuro. Que foi apresentado. Apareceu o Ashura. O cara é tão pica que aparece 3 rostos e 1 milhão de braços. Tematicamente, não tô ligando, entendeu? Então, nesse vídeo eu vou mais a fundo sobre isso. Então, ô Drichard, comenta aí pra mim, por favor, se o que eu falei conseguiu esclarecer um pouco a sua dúvida, o seu comentário.